Bem-vindos ao nosso podcast Mindfulness para Músicos. O meu nome é Mariana. O meu nome é Maria. Eu sou a Ana. E eu sou o Diogo. Nós somos todos estudantes de Psicologia, estamos a acabar agora a licenciatura. Estamos a gravar este podcast em desafio de uma professora que nos desafiou a fazer um projeto. Nós escolhemos fazer o podcast, escolhemos este público-alvo, que são os músicos, estudantes de música, e é isso que nos traz aqui hoje. Hoje vamos falar um pouco sobre a ansiedade na performance musical e vamos apresentar uma ferramenta que pode talvez ajudar alguns músicos com esta problemática. Primeiro, será importante começarmos por contextualizar um bocadinho o que é isto da prática musical, porque é que pode causar, porque é que pode levar a esta ansiedade. Então, a prática musical é uma atividade complexa, não é? Que envolve uma série de capacidades, funções cognitivas, como a audição, a memória, a coordenação motora, a atenção, até o cálculo matemático, quando estamos a pensar em ritmos, e envolve a associação destes aspectos todos ao mesmo tempo, incluindo em situações de exposição ao público. E é por isso que a performance musical é particularmente suscetível a sintomas de ansiedade. Nós fizemos alguma pesquisa, não é? E encontramos um termo na literatura que se chama mesmo ansiedade na performance musical, ou em inglês Music Performance Anxiety, que pode ser definido como uma experiência de apreensão persistente e estressante e um prejuízo das capacidades de performance num contexto público, num grau injustificável, tendo em conta a aptidão e a preparação daquela pessoa. São pessoas que estão preparadas, que estudaram para aquilo, que têm as capacidades, mas que mesmo assim se sentem ansiosas. No mundo da música, a ansiedade na performance às vezes é chamada de medo de palco, não é? Apesar do que nós estamos aqui a falar, é um pouco mais amplo do que isso. Com medo de palco, não é? Sim, com medo de palco. Os principais sintomas são aumento do batimento cardíaco, falta de ar, boca seca, transpiração, até náuseas, diarreia, tonturas, entre outros. Depois vai variando conforme o grau e a pessoa. Então, a ansiedade na performance musical afeta os músicos durante toda a sua vida. É mais prevalente no sexo feminino, de 3 para 2. Estima-se ainda que afeta cerca de 20% dos músicos profissionais e estudantes. Existem ainda alguns fatores que podem influenciar os níveis de ansiedade na performance musical. O nível de ansiedade na performance musical é proporcional à tarefa a ser realizada, ou seja, quanto mais difícil é a tarefa, maior o nível de ansiedade. Outro aspecto que influencia esta ansiedade é o modo como cada pessoa processa as suas crenças sobre a situação de performance, assim como o modo em que considera que os sintomas da sua ansiedade podem afetar a performance. Ou seja, se eu achar que vai correr mal e se estiver a pensar antes de uma audição que vai correr mal, vou-me sentir mais ansiosa, não é? Exatamente. Ou se eu pensar que estou a transpirar e que por isso vai correr alguma coisa mal ou vai escorregar um dedo ou assim, também se calhar vou-me sentir ainda mais ansiosa. Sim, exatamente, sim. Por exemplo, além do que tu acabaste de acrescentar, o medo do insucesso torna-se uma fonte de distração, o que por sua vez leva a uma pior performance, reforçando ainda mais a associação entre a performance e a ansiedade musical. Além do que já referi, outros aspectos que também podem influenciar a ansiedade na performance é o perfeccionismo, a situação de performance em si e o sexo, ou seja, estes influenciam quando a ansiedade surge. Nós até vimos que nas mulheres aparecia mais antes e durante, não é? Por exemplo, Sim. uma audição, um concerto. Comparativamente com os homens. Nos homens é mais durante Sim. a situação, não é? E este perfeccionismo aqui tem a ver com as atitudes, os pensamentos mais críticos em relação à performance? Sim, as crenças, como já tinha referido anteriormente, sim. Então, agora eu gostava de falar um pouco sobre mindfulness. Achamos que esta poderia ser uma prática que pode ajudar a lidar com a ansiedade. Todavia, é necessário realçarmos que o mindfulness é uma das várias práticas de meditação existentes, úteis para colmatar a ansiedade na performance musical. Contudo, esta prática faz sentido para algumas pessoas, claro que não faz sentido para todas. E também está na literatura como podendo ajudar a ansiedade em geral e também os músicos, não é?
Sim, aplicável a outras populações e não apenas aos músicos, não é? Extensiva. Então, o que é isto de mindfulness? É uma tradução de Vipassana. Vi de uma forma especial e Passana, ver, observar, que envolve observar de uma forma especial. É uma forma de treino de autoconsciência adaptado da meditação consciente do budismo. Refere-se a uma consciência não relativa da experiência momento a momento. As suas origens já não são novidade, mas sim é algo que está muito prevalente na Índia desde épocas antigas, sendo ter sido uma descoberta feita por Buda há mais de 2500 anos atrás. O mindfulness tem o objetivo de alcançar uma consciência, um estado de consciência alerta, focada, relaxada, através de prestar atenção deliberadamente aos sentimentos, pensamentos, sensações, sem os julgar. Isto permite à mente focar no momento presente e com uma atitude de aceitação. O mindfulness tem por base 3 conceitos-chave. São eles: intenção, atitude e atenção. Vamos começar pela atenção para perceber o que é isto. A atenção implica uma atenção ao momento presente. A atitude, nós temos de estar, quando praticamos mindfulness, devemos ter uma atitude de aceitação, de não julgamento, de curiosidade, de observação, de bondade. E não basta assim estarmos atentos, também temos de ter uma atitude. Não podemos, por exemplo, nós não podemos estar a criticar aquilo que estamos a fazer, porque isso não é uma atitude correta. E os pensamentos que surgem também. Sim. Intenção para a nossa prática, por exemplo, eu quero resolver um conflito que tenho, por exemplo, uma raiva em relação a algum assunto. Assim, é necessário sempre existir um objetivo ou um propósito para a nossa prática e não fazemos mindfulness apenas em piloto automático. Sim, e a intenção tem que ter em conta a bondade, não é? Não podemos... Não é que nós podemos estar muito atentos e com essa atitude de aceitação para fazer uma coisa muito má, não é? Sim. Mas temos que também ter essa intenção de querer fazer alguma coisa boa. Então, agora saindo aqui um bocado do âmbito da ansiedade, da performance nos músicos, o mindfulness também apresenta benefícios para a população geral, como por exemplo a redução da ansiedade, depressão, irritabilidade, como já tinha falado um bocado, que diminuem com essas sessões regulares, de prática diária, não é? Também há um aumento do vigor físico e mental e existem estudos que mostram que pode até reduzir indicadores de stress crónico, incluindo a hipertensão, e pode ajudar também na redução do impacto de doenças graves. A prática de mindfulness também apresenta diversos efeitos positivos para atenuar a ansiedade na performance musical. Que é o que queremos saber. Exato. E então, num estudo que foi realizado com músicos, relataram reduções nos sintomas dessa ansiedade pré-performance, resultado numa respiração mais calma, batimentos cardíacos mais lentos e mãos mais secas, porque é um sintoma comum da ansiedade, o suor. E fazer essa prática, a maioria das sessões resultou em maior foco, concentração e ainda menos divagação do pensamento e da mente. Não deixar aqueles pensamentos às vezes mais negativos surgir. Neste estudo, 3 participantes relataram ter mais autocompaixão e apresentaram menos autocriticismo após a performance. E 2 participantes que se consideravam perfeccionistas também demonstraram desenvolver esta autocompaixão quando cometem erros nos ensaios ou mesmo durante a performance. A prática diária do instrumento acaba sempre por ter um impacto a nível físico, porque muitas vezes estou na mesma posição durante horas e horas e então acumulam imensa tensão. E a prática do mindfulness ajuda a reduzir essa tensão de modo a estarem mais conscientes do seu corpo e da sua postura, acabando assim por conseguir chegar ao final do dia menos cansados. Também demonstraram melhorias na sua eficiência e uma maior capacidade para lidarem com os problemas que ocorrem durante os ensaios, tanto individuais como em grupo. E o tempo de prática dos músicos também aumentou, assim como a sua criatividade, ou seja, conseguem passar mais horas a treinar sem sentirem tão cansados ou com tantas dores. Pronto, acho que hoje já conseguimos perceber um pouco melhor
do que nós também pesquisamos, do que é que fomos vendo, estudando, não é? Do que é a ansiedade na performance musical. Já conseguimos perceber um pouco, não é? Do que é mindfulness, quais são os conceitos-chave e também, num aspecto muito importante, é como é que pode ajudar os músicos, quais são os benefícios para os músicos se eles tiverem esta prática de mindfulness. Faltou alguma coisa do que eu disse? Não, creio que não. Não. Ok. No próximo episódio vamos ter uma convidada muito especial, uma flautista que está a estudar e que vai partilhar connosco a sua experiência na música, vai-nos falar um pouco do seu percurso, os momentos mais significativos para ela e também nos vai falar um pouco sobre como é que ela sente isto, a ansiedade na performance e como é que ela a gera, como é que lida, o que é que faz para que não tenha um impacto tão grande na sua vida. Estamos ansiosos para o próximo Exatamente. episódio. Obrigada e até à próxima.